Gente, hoje eu vou estar conversando com a Elisângela Andrade. Estava com saudade dela, nossa médica veterinária que se encontra aqui no estúdio. Ela também é nutróloga e ela vai trazer algumas orientações, tá? Sobre o monitoramento de peso e até alimentação natural para os pets. Porque nós estamos nessa semana, muitas pessoas, de uma certa forma, viajam, outras ficam em casa, algumas estão se divertindo, estão com as pessoas, ou estão quietinhas no canto, deixam às vezes seus pets com outras pessoas e é bom ter uma orientação para você entender sobre monitoramento de peso do seu pet. Aí você vai receber seu pet logo depois do feriadão e vai dizer, meu pet está mais magro, meu pet está mais fortinho, alguma coisa aconteceu, então você tem que observar. Tudo bem, Elinda? Tudo bom, Vanusa, bom dia. Bom dia. A gente já vai começar perguntando quando é que um pet é considerado obeso. Então, o pet ele é considerado obeso quando ele está com 25% acima do peso base dele, né? A gente consegue ver visualmente quando a gente percebe aquele aumento no volume do abdômen, algumas dobrinhas começam a aparecer próximo à cauda e a gente não consegue, apalpando o animal, sentir as suas costelinhas nem mesmo a cintura dele. Existem alguns pets que eles acabam de uma certa forma não se alimentando direito, principalmente quando os donos não estão juntos, né? E aí é algo para se observar também, né? Como é que a gente pode chamar a atenção de quem está em casa para ela entender que existem complicações e quais são elas? O animal que está acima do peso, ele entra num processo que a gente chama de estresse oxidativo, né? Ele está com o corpo todo inflamado, né? Então, gera lesões graves no rim, problemas de pele, problema articular e também pode levar até mesmo ao câncer. Nossa! E aí a gente chama atenção como é que as pessoas podem levar uma alimentação natural e ajudar também na regulação desse peso. Porque assim, a gente pensa só na questão da ração. Mas numa época dessa a gente também pode alimentar também os pets de uma forma mais natural, né? Pode sim, a alimentação natural, a alimentação em si, ela é a base do processo de emagrecimento. Né? Então a gente tem que gerar esse déficit calórico, né, no animal. Então a gente faz isso através da alimentação. E a alimentação natural, a gente consegue ter isso da melhor maneira para o animal. Porque além dele ser feliz comendo, né, porque ele vai estar lá comendo um produto fresco, feito para ele, ele vai estar também gastando energia, né? Pronto, e aí a gente chama atenção para aqueles pets que são acostumados com ração. Como é difícil você fazer um pet comer outro tipo de comidinha quando desde pequenininho você já acostumou ele à ração. Como é que a gente pode, de uma certa forma, já ir introduzindo alguns alimentos se ele é do tipo que só come ração? Então, sempre que for fazer a transição dessa alimentação, ela precisa ser feita de maneira gradual, né? Nunca trocar um alimento de um dia para a noite. Né? Você vai fazer isso de maneira gradual durante uma semana, 10 dias, né? Que aí você vai acrescentando esse alimento aos poucos até o organismo do animal entender e ele fazer esse processo ser aceito pelo próprio pet, né? Eu estou dando uma olhadinha agora numa imagem, né? Uma imagem que acabou de aparecer do pet, né? Fazendo sua alimentação com alguns produtos naturais. É correto você misturar a ração com os alimentos naturais? Como é que a gente pode, de uma certa forma, considerar esse alimento natural? Quando a gente mistura a alimentação natural balanceada, né? Feita para a necessidade daquele pet com a ração, existe um nome técnico que é chamado mix feeding, né? Então é feito de acordo com a necessidade daquele pet. A gente não pode pegar, assim, da minha cabeça, né? Eu vou pegar aqui um ovo, um fígado, um vegetal e misturar na ração, não. Ele precisa ser balanceado para eu poder misturar com a ração. Porque se eu fizer só essa mistura da minha cabeça, eu vou causar um problema que eu vou estar desbalanceando a ração que foi preparada para aquilo e vou estar causando problemas a longo prazo para aquele animal. Pode acontecer dessa alimentação estar lá, ou misturada ou não, e esse pet se sentir mal, como vômitos? Pode sim, principalmente quando é feita essa mudança drástica. Né? Por isso que a gente faz essa mudança aos pouquinhos, gradualmente,
para evitar esse problema de desconforto gástrico, até mesmo de uma diarreia, e o animal entrar num quadro de pancreatite que precisa ser internado. Você sabe o que eu tenho visto ultimamente? Eu tenho observado que as pessoas gostam muito de dar esses enlatados, e principalmente enlatados que a gente sabe que muitas vezes não é recomendado nem para a gente, né? Nem para os seres humanos não é recomendado. Tem aqueles embutidos, os embutidos, tem também aquelas salsichas que muitas vezes são introduzidas, são colocadas lá para que o pet se alimente. O que falar sobre eles, que por sinal são extremamente salgados, com muito sódio? Isso não é recomendado, Não, principalmente esses embutidos, presunto, salsicha, essas que vêm em conservas, todos esses são produtos que vão gerar problema. Pode não causar ali naquele momento, mas a longo prazo pode causar sim um grave problema de saúde para o pet. Quando a gente fala em ração e sachês, que são totalmente diferentes. Quando você vai comprar um sachê para um pet, ele já vem todo preparadinho para aquele pet. Provavelmente ele não vem com esse sódio todo, não vem com sal, né? O exagero realmente de alguns... Tem um saborzinho? Tem, mas é totalmente diferente, não é? Com certeza, eles foram produzidos para ser oferecido para o pet. Então, é feito balanceamento e pesado direitinho para aquela necessidade do animal. Pronto, eu vou viajar, vou deixar meu pet em casa, ou vou deixar com algum amigo, ou vou deixar em algum ambiente. Como a gente pode introduzir essa rotina, já que eu vou viajar, digamos, lá para quinta, sexta-feira, e essa semana eu sei que eu vou ter que fazer uma mudançazinha. Essa mudança de poucos dias é horrível para o pet? A princípio não, né? Que se for acrescentar só esses alimentos já que ele já tem costume, né? Como se fosse um agrado, um petisco, não vai causar nenhum problema, sendo que seja um alimento próprio para ele, né? Além do mais, vai ser um agrado, porque como ele vai estar distante da família, vai evitar que ele fique longo período sem comer e não associe, né, a distância com um alimento ruim. Muito bom. Agora a gente vai chamar a atenção de quem está assistindo o programa e dizer assim, nossa, a veterinária, nutróloga trouxe algumas informações de que a gente deve acrescentar o que é natural, colocar a medidinha certa, mas deve ter muita gente agora em casa dizendo, meu Deus, e essa quantidade? Como é que eu vou medir essa quantidade? Vai depender do porte do pet, por exemplo, é um pet menorzinho, é um pet maior, por exemplo, um gatinho menorzinho, um gatinho maior, como é que chama atenção? Para fazer esse alimento natural, né, são levados em considerações o porte, a idade, o estilo de vida do animal e principalmente se ele é castrado ou não, né? Porque tudo isso mexe com a fisiologia, né? E cada animal é único, então tudo isso vai ser levado em conta para montar um protocolo de nutrição para esse animal. Quando o pet é castrado, essa questão da alimentação, realmente ser uma alimentação para castrados, é real? Depende muito do estilo de vida. Pois é, eu queria muito saber, porque às vezes assim, digamos que você vai no local e você vai comprar aquela ração, ou de repente você vai querer colocar produtos naturais, um alimento natural, e às vezes você não encontra aquela ração para o seu gato que é castrado ou para o seu cãozinho. Como chamar a atenção das pessoas? Como é que a gente pode introduzir uma alimentação adequada e não ficar com peso de consciência? Então, é sempre, toda vez que você compra um alimento, quer seja ele industrializado ou natural, você tem que levar em consideração o que a indústria está lhe oferecendo. Sempre nas embalagens vão ter o volume ideal para o seu animal, né? O estilo de vida que ele leva. É um animal que não costuma passear, então com certeza ele vai ter que comer menos, né? Então, tudo isso a indústria sempre se preocupa e também quando a gente elabora um protocolo de alimentação natural, também é levado em consideração isso, né? Então, na alimentação natural, a gente precisa ter um contato mais próximo, porque justamente a gente vai balancear ainda com o que vai acontecer durante essa transição, né? E a alimentação natural, ela consegue fazer com que esse animal se mantenha saudável, comendo uma alimentação fresca, né? Aí a gente dá um alerta para quem está assistindo o nosso programa. Assim como nós, seres humanos, às vezes temos dificuldade em ter novos produtos na nossa vida, ou às vezes
eu acredito que o pet também tem aquele tipo de alimento que não vai bem, que não cai bem para ele, né? A questão das raças influencia também no tipo de alimentação? Tipo, o cachorro, uma determinada raça gosta mais de produtos Y do que X, né? Às vezes pode acontecer. O cão geralmente não, eles aceitam, né? Bem. E o gato? Agora o gato precisa ser levado mesmo quando ele já é acostumado com um alimento. Para a gente introduzir uma nova forma de alimentação para eles é mais complicado. Né? E a gente vai oferecendo diferentes formas, em formato de patê, pisadinho, cortado cubinho. Então os gatos eles são mais seletivos. Os cães não, a gente consegue fazer essa transição mais tranquila. Você sabe que eu estou dando uma olhada aqui nessa alimentação e eu estou observando nela alguns legumes, né? Alguns legumes. Eu estou vendo que tem inhame, batata doce e até abobrinha. Tem também, parece que até ali é o quê? Além da carne, parece que tem até abóbora também. No caso, não tem problema esses tipos de alimentos? Não tem problema, sendo feito esse balanceamento, né, com acompanhamento de um veterinário, eles podem sim ser oferecidos. Agora, não pode ser colocado junto com a ração. A ração já tem um alto teor de carboidrato. Se eu vou lá e boto mais batata, cenoura, nós estamos causando um problema aí. Mas quando é feito esse balanceamento, né, na alimentação natural, preparado para o seu pet, não tem problema nenhum. Pronto. Agora eu observei que as frutas é um problema para os pets, né? Nem todas as frutas são ideais. Isso, tem frutas que são proibidas, como a uva, a carambola e o açaí. Olha só que interessante. Então você que está assistindo o nosso programa, não inventa de dar açaí para o teu pet, não. Nem uva. Uva muitas pessoas já sabem, mas essa questão do açaí também eu não sabia. São tóxicos que causam problema principalmente renal. Renal. A carambola, né? Que todo mundo imaginava que a carambola seria uma fruta interessante. Ela até é, mas para quem tem problema renal, nem pensar. Né? E para o pet não é diferente. Eu acho que nós demos todas as informações. Faltou alguma informação ainda? E é sempre importante a gente lembrar, o animal obeso, né, acima do peso ideal para ele tem a sua expectativa de vida reduzida. Né? Então, se a gente se conscientizar disso, né, que o animal ele pode ver mais tempo ao nosso lado saudável, então a gente tem que evitar ficar dando vários petiscos, alimentando ele ao longo do dia com outras coisas que não fazem parte da dieta dele. Muito bom. Adorei conversar com a nossa querida Elisângela, que veio hoje aqui no programa nos trazer algumas dicas para você adequar essa alimentação do seu pet, seja o seu gatinho, o seu cão. E é interessante que se você está encontrando dificuldades, entre em contato com uma profissional como a nossa querida Elisângela Andrade. Além dela ser veterinária, ela também é nutróloga. Então, assim, ela vai poder ajudar você com a alimentação do seu pet. Tem pet que não quer comer. Tem pet que ele coloca dificuldade para comer. Se não for só aquela alimentação, ele não quer. Então, é interessante já introduzir esse cuidado do profissional para com o seu pet logo desde novinho, né? Vai evitar grandes problemas e às vezes até mesmo o próprio tutor deixa o animal mais seletivo. Verdade. Porque vai misturando, até que misturou tudo e ele não... Não, eu vi uma cena essa semana, foi semana passada. A pessoa colocou a comida lá pro pet comer e aí o pet ia, olhava, não queria, aí ele dizia, então vou comer. O pet, sabe, ia pra perto, tipo, nem eu, nem tu. Então, assim, tem muitos costumes que às vezes o próprio tutor acaba levando pro pet, que o pet fica também com as maniazinhas também. Às vezes tá com fome e não quer comer porque foi uma mania que foi colocada naquele pet, de né? ficar ali sempre perto do tutor para comer, fica porque tem algumas raças que são dengosas e tem algumas raças que colocam ceninha, né? Minha querida, muito obrigada, tá? Quem quiser entrar em contato, tá aí na telinha, tá o Instagram dela, mas ela pode levar para quem tá em casa falando qual é o Instagram. Vocês podem nos seguir, o Instagram é o Home Vet Care Teresina. Lá você vai encontrar várias orientações e também um link direto para falar comigo. Vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês. Obrigada, minha amada. Olha como é bom a gente trazer todas essas dicas.